Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar sobre música em 432 Hz e o truque científico para relaxar, criar e clarear a mente. Inclusive, eu estava me preparando para gravar esse vídeo podcast, eu achei de tudo, né? A gente sempre faz muitos estudos antes de a gente publicar alguma coisa e quando a gente pensa em ciência, né? A ciência que a gente tem hoje tem menos de 300 anos, né? E quando a gente fala da ciência das antigas civilizações, quando você vai nos sítios arqueológicos, você vai buscar livros antigos, quando você vai buscar ideogramas, hieroglifos, você vai procurar, por exemplo, bibliotecas antigas, até mesmo a grande biblioteca de Alexandria, que foi queimada por conter o conhecimento real que nós perdemos muitas vezes, mas é ensinado em sociedades iniciáticas, escolas de mistério, ocultismo e assim por diante, e da onde a gente alimenta, né, nosso conhecimento. A gente vê que, na verdade, esse conhecimento sobre 432 Hz, ele é considerado não científico. Eu quero trazer essa perspectiva para você porque hoje admitir que, na verdade, algo não é científico baseado nas antigas civilizações é mesmo que negar a nossa própria essência. Porque hoje o que nós temos e consideramos como alta tecnologia não é a mais alta tecnologia, né? A gente ainda tem automóveis que poluem o meio ambiente, sendo que, na verdade, a gente já sabe que tem uma forma sustentável magnética até que o Tesla já inventou. A gente não precisa pagar por energia, sabendo que, na verdade, a gente já tem energia limpa através do próprio magnetismo da Terra. E isso é considerado não científico. Então, assim, comece a pensar por si mesma, comece a criar, né? Eu sempre falo assim, você não precisa acreditar em mim, faça sua própria pesquisa. Né? Como um alquimista, você vai fazer suas próprias experiências com seus próprios ingredientes, e a grande maioria dos alquimistas sempre foi subversivo ao longo da história. E sempre vai trazer respostas às quais a própria sociedade, ou modus operandi, o status quo não vai concordar. Tá? Então você vai entender o que eu estou querendo dizer, porque eu achei muito importante trazer essa introdução, porque o que eu vi aqui não me chamou muita atenção, né? Porque quando a gente fala sobre frequência de 432, é a verdadeira frequência que as antigas civilizações utilizavam até para construir as grandes construções, né? Então, a frequência 432 é também conhecida como a frequência natural do universo, ou frequência de cura. Então, em relação à música, à espiritualidade, o bem-estar. E além disso, ela tem vários benefícios, né? Então, benefícios corporais, físicos, emocionais, espirituais. E além disso, eu vou trazer algumas coisas, né? Até em relação ao que aconteceu ao longo da história. Houve uma mudança em relação à frequência, até mesmo sobre os gêneros musicais, e foi alterado de 432 para 440 Hz. Isso foi feito por um padrão de 1955 pela Organização Internacional de Padronização, que a gente conhece hoje como ISO. Então você já deve ter ouvido falar ISO 9000, ISO 12000, 13000, assim por diante, né? Então tem um motivo. Então foi feito, é científico que houve essa alteração em 55. E basicamente quando a gente fala sobre isso, a gente tem o que? Essa mudança da 432 para 440. O que me chamou a atenção quando eu estava preparando sobre isso, eu até usei inteligência artificial, né, para fazer a cola, para a gente trazer também outros elementos, e a gente tem livros, né, eu sempre quando eu faço script, eu sempre pego em mais de uma fonte, é que eles estão falando que, na verdade, a 432 para 440, poucas pessoas conseguem ouvir, então só um músico vai ter uma leve diferença em relação à entonação. Mas eu faço um convite para você, e eu já fiz isso antes, há 10 anos atrás já. Procure na internet, você vai achar, tá? Um vídeo e tal. A diferença entre a 432 Hz e a 440 Hz. Começa a ouvir a mesma música. Você vai ver que a entonação vai ser a mesma, não vai ser diferente, desculpa. A forma da mesma música vai ser diferente. Mas mais importante que isso, é como essa música, então esses sons, essa frequência sonora, frequência vibracional, vai repercutir nas suas células, cromossomos, genes. Como esse ambiente externo vai trazer para o seu ambiente interno. Você vai perceber, só um spoiler aqui, da 432 você vai se sentir livre, alegre, frequência vibracional mais alta, transcendência, felicidade, alegria. E quando você ouve a 440, é mais triste, depressão, ansiedade, estresse. Faça o teste, tá? Eu tô só trazendo algumas coisas pra você, porque a gente consegue falar sobre muitas coisas, mas
às vezes no podcast fica meio estático, porque eu tô falando sobre conceitos, né? Então eu tô querendo trazer o podcast até o livro, né? Que tem aqui no primeiro link da descrição da Alquimia da Mente. É como se fosse um pilar, é como se fosse uma ferramenta. Mas você também tem que fazer a sua própria busca, entende? E até mesmo algumas teorias que são atribuídas à frequência de 432 Hz, que são muito importantes, né? A harmonia com a natureza, por exemplo. Muito se diz sobre os próprios padrões matemáticos. Então, quando existe a matemática, e a matemática, na verdade, é como uma ciência divina, né? Só que nós aprendemos na escola como é algo que a gente tem que aprender, não que é algo espiritual, né? Tudo é matemático, né? Então, o 0 e o 1 tem uma mudança, tem algo significativo. Se a gente abre o átomo, a maior parte é vazia. Então, o zero é o que mais tem na existência. O zero é, na verdade, a existência. Então, se o zero não existe, porque a gente fala que o zero é nada, mas se dentro do átomo que não existe é nada, então a consciência, aquilo que a ciência admite que na verdade não existe, entendeu? Então você começa a entender que a ciência é materialista, ela não é real. A ciência não é ciência na perspectiva do próprio experimento científico, que prova que é o zero. Então alguma coisa está errada. Começa a questionar, entendeu? Por exemplo, sequência de Fibonacci, você fala da proporção áurea, né? Então a gente vai fazer naquele tipo de somatório, ou mesmo em relação à própria matemática, o cálculo matemático. Isso também tem a ver com 432 Hz. Fora isso, o efeito calmante que uma música de 432 Hz pode causar. Eu já falei sobre isso, mas escuta, procura depois um áudio ou um mantra, meditação de 432 Hz e escuta, presta atenção, né? Tem uma diferença entre ouvir e o escutar. Ouvir você tá lá, tal, né? Mas escutar você para, presta atenção, fecha o seu olho, não durma também, né? Por favor, mas presta atenção, né? E pega depois uma 440, presta atenção em como você vai se sentir, presta muita atenção nesse verbo sentir, entendeu? O sentir vai fazer muita diferença. Além disso, tem algumas pessoas que falam da 432 Hz e fazem um comparativo com a ressonância Schumann. Você pode até procurar mais sobre isso, mas a ressonância Schumann é uma frequência natural do campo eletromagnético da Terra. E tem vários experimentos, cientistas que só estudam a Schumann. E aí, nesse caso, é próxima a 7,83 Hz, só para você ter uma noção, né? Que é considerada tão harmônica quanto a 432 Hz. Né? Além disso, como eu já falei, existe uma correlação entre a frequência 432 Hz com inteligência emocional. Então, assim, você consegue tomar melhores decisões, ou mesmo entender as suas emoções, os seus sentimentos, até mesmo situações que você tem passado atualmente, com mais clareza. E como a emoção é tudo bagunçado, né? A gente não sabe por onde começar. Você sabe que você consegue se alinhar. Então, até mesmo uma cura quântica, uma cura energética, e tem várias pessoas que conseguem se curar através de frequências, através do som. Inclusive, tem terapias em relação a isso. Tem até terapias, né, com animais, né? A gente vê muitas coisas, né, em relação a isso. Tem vários tipos de terapia. O pessoal chama de terapia alternativa. Eu acho muito até desconfortante, né? Mas basicamente o pessoal hoje, a verdadeira ciência é alternativa, como se fosse subversivo, né? Então, mas essa é a verdadeira ciência, né? Então, começa a entender, por exemplo, que uma frequência sonora pode te alterar. Se altera a sua célula, por exemplo, você acha um raio-x é o quê? É frequência. Um raio-x, você vai lá no médico, é frequência. Você vai fazer um exame de ressonância magnética, também ressonância. O que é ressonância? Você vai ressoar ondas no seu corpo. Meu amigo, minha amiga, começa a pensar sobre isso. Então, assim, talvez o que está ocorrendo dentro de você é a falta de conhecimento sobre as ondas eletromagnéticas. Além disso, você tem recebido o conhecimento de fora, mas você não tem feito a sua própria autocrítica em relação a isso. Você tem aceito que, na verdade, o que a ciência fala de hoje, né, então de 300 anos, é a verdade, mas tudo que eu estou falando para você são embasamentos científicos e tem pessoas estudando sobre isso. Ao longo da história da humanidade, tiveram pessoas que estudaram sobre isso. Agora a gente vai negar tudo aquilo de 1800 para trás como na verdade não é científico? Pelo que eu saiba, os sítios arqueológicos que ainda existem, que estão de pé até hoje, construções, pode até ter sido destruída na Grécia, por exemplo, você vai no anfiteatro de Éfeso ali, né, na Turquia, tá só as pedras, mas você vê que construíram alguma coisa. Aquilo tem uma harmonia, tem uma matemática. Você vai ter os 180 graus ali, né, baseado que a plateia enxergando uma peça teatral. Existe algo por trás para que todas as pessoas escutem, porque não tinha microfone. Então existia o quê? Uma harmonia. Agora você vem me dizer que na verdade isso não é divino?
não é científico, é meio que você cuspir no prato que comeu, né? Você, na verdade, não admitir que, na verdade, isso não existe. Quando a pessoa fala que não existe, é porque, basicamente, ela é uma pessoa religiosa. Então, foge daquilo que a gente ensina aqui dentro da Alquimia da Mente, que é o quê? Espiritualidade. Né? A palavra espiritualidade vem de respiração, de respirar, ser livre, né? De algo que tem a ver com Atman, sopro de vida das antigas civilizações. Então comece a prestar atenção sobre isso, porque quanto mais você usar esses elementos, mantras, meditações, sons em 432 Hz, isso tende o quê? A trazer mais profundidade, mais clareza, né? Até eu tenho a palavra aqui na minha cola, suavidade. Então algo suave, para você tomar as verdadeiras decisões que você precisa tomar. E fora isso, você, na verdade, ter esse truque científico para relaxar, para você criar e clarear sua mente. Porque o que falta muito hoje, às vezes, é você conseguir, sabe, deixar tudo tranquilo. Porque é tanto trânsito, é tanto estresse, é filho te chamando agora, por exemplo, alguém, né, querendo te atrapalhar a vida, sempre tem, né? Ou mesmo um grupinho de WhatsApp chamando você, ou alguém acabou de mandar uma mensagem e você fica focando nisso, que é o parte externa, e você esquece do seu, esquece de você. Né? Então faz muita diferença. Como eu sempre falei, eu já dei algumas dicas extras, mas também tem o nosso livro aqui no primeiro link da descrição que pode te ajudar muito com isso, que é o livro Alquimia da Mente, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.